Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. Também finalmente com cenário novo, com novo estúdio, terminando de arrumar uns quadrinhos, né? Aquele quadro que vem ali daquela exposição Quadrinhos que rolou no MIS pelo Ivan, uma baita exposição. As pranchetas do estúdio, que mal deu tempo de usar ainda, afinal a gente entrou em pandemia. A torrezinha ainda vai ter outro armário aqui com mais alguns quadrinhos, ok? Pessoal, agora os vídeos vão acontecer aqui, né? E a primeira coisa que eu queria trazer de indicação para vocês aqui nesse cenário é um novo documentário que estreou agora esse ano lá na Netflix, que é A Era dos Samurais, Batalha pelo Japão. O documentário ele vai ter 6 episódios e eu gostei muito. Para quem gosta de cultura japonesa, para quem gosta dessa ideia de estudar civilizações e tentar compreender um pouquinho mais o lado histórico e principalmente os samurais em si, né, esses guerreiros que tantas vezes a gente admira, mas sabe tão pouco sobre eles, a série é muito legal. Ao longo de 6 episódios de mais ou menos 40 minutos, a gente vai acompanhar um grande conflito, uma grande guerra civil que durou 130 anos durante o período Sengoku, que é quando basicamente os samurais realmente dominavam o Japão. Os grandes daimyos dependiam diretamente das batalhas, desse componente militar dos samurais. E vai mostrar grandes nomes extremamente relevantes para a história do Japão, como Oda Nobunaga, que foi um dos primeiros realmente a tentar consolidar o poder, tentar acabar com esse conflito. E não é acabar o conflito de uma maneira boa, né? Ah, chega de guerra, alguém precisa tomar o poder. Não era nada disso. É extremamente violento, é uma coisa bem dramática mesmo. E a gente vai ver que realmente isso, nesse período, né, entre os samurais era muito comum. Tem inclusive uma trilogia de quadrinhos lançada pelo Pipoca Nankin, que é o Satsuma Gishiden. É bem legal, ele se passa algum tempo depois desse período, mas a gente vê como os samurais eram homens criados totalmente voltados para a guerra. O que eles sabiam realmente era matar, era serem brutais. Existia sim todo um código de honra para muita coisa. Nessa série isso aparece também. Samurais aceitando missões totalmente suicidas simplesmente para cumprir o dever, samurais que se sacrificam, que cometem um suicídio de honra, né, que eles dizem que é literalmente cortar o próprio ventre em determinadas situações. Então sim, esse lado existe, só que a gente fala muito desse lado e não fala desse lado brutal, desses guerreiros que eles foram realmente sempre cuidados, né, que eles estudaram para ser pessoas extremamente viscerais e brutais. Além do Oda Nobunaga, a gente vai ver um pouquinho também do Hideyoshi, que foi um dos seus generais, foi uma pessoa extremamente importante para acabar com essa guerra civil também, e do Tokugawa, que basicamente é quem vai começar ali o período Edo, que vai durar muito tempo, são acho que quase 250 anos de paz. Então, para quem gosta desse tipo de série, vale muito a pena. Vai mostrar um pouquinho também da invasão que o Japão tenta fazer à Coreia. Um dado que eu achei legal, que aparece no documentário que eu não sabia, é que aquela invasão, até aquele momento da história, a gente está falando ali por volta de 1590 mais ou menos, é uma das maiores guerras, uma das maiores invasões que a gente tinha até então. Não existia um registro de uma guerra com uma quantidade tão alta de soldados até aquele momento. Pela parte do Japão parece que são mais de 200 mil samurais, e a Coreia é sustentada pela China também. E o que é interessante também é que mostra um pouco desse passado histórico do conflito de alguns países que existe naquela região, já algumas ideias também dessa divisão das influências de Coreia do Norte, Coreia do Sul, coisas que são posteriores, extremamente histórico, bem dramática, muito bem retratado, bons atores, 6 episódios, então uma série curtinha. Para quem gosta desse tipo de coisa, não tem erro, fica aí a recomendação, A Era dos Samurais, Batalha pelo Japão. Netflix, 6 episódios de 40 minutos, muito bem filmados, muito bem trabalhados. Depois, se alguém vê, deixa aí nos comentários, fala o que achou, que eu fiquei apaixonado por esse documentário. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima.